Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como que está o andamento do cílio superfície. Esses últimos dias tem sido bem difícil para a gente aqui. Os primeiros dias do cílio foi chovendo, choveu muito. Então eu comecei o cílio, tive que parar, dar um tempo, porque estava por conta das chuvas. E o corte do capim complicado, porque com a água com o cílio não funciona, né? Não dá certo. Então foi uns dias bem difíceis aí, esses que tem passado, bem corrido. Esse cílio superfície pega muita ração, pessoal. Pega muita ração. Claro que vai depender do tamanho do cílio que você vai fazer, né? Como que eu fiz? O cílio rapadura, geralmente, eu uso uma lona 7x7. E eu tenho dificuldade de encontrar uma lona de 7 metros, então geralmente eu compro uma de 8x7. Compro 7 metros de uma lona de 8 metros de largura, que é a lona 200 micras. Então, o que foi que eu fiz? Eu comprei 15 metros de lona. Na teoria, daria para cobrir um cílio de aproximadamente 5,5 metros por 12,5 por aí. Então foi essa conta que eu fiz. Vou usar a lona de 2 cílios rapadura para cobrir esse cílio superfície e ver a quantidade de ração que ele pega. Pessoal, que eu tenho diminuído ração esses dias. E esse cílio agora que pega a ração, eu tenho socado lá, compactado o cílio com a caminhonete. Vou estar mostrando nesse vídeo aqui para vocês. Eu já faz uns 5 dias que eu estou moendo ração. Cada carroça dessa aí eu acredito que vai mais de 1.000 quilos. Eu já levei mais de 10. E o cílio ainda pega mais do que o dobro da ração que eu coloquei lá. É uma facilidade muito grande do cílio superfície, porque você chega lá e arreia a ração, descarrega a carroça ou carroção. É uma maior facilidade, né? E espalha e soca, então você consegue parcelar o serviço, né? Você consegue durante vários dias estar fazendo o cílio, não só em uma vez. Assim, pra gente que tem muita ração, um cílio superfície é uma boa. Até então, o problema é que eu não estava acostumado, né? É um cílio diferente, então eu tô pegando ainda o jeito de fazer. Fiz uns improvisos aí no meu carroção, no meu reboque, para carregar a ração. E aprender fazendo que a gente aprende, não é verdade? Você veja que nesse momento aí a lona que eu falei para vocês que eu comprei ela 8x15, ela tá cobrindo a parte de cima do cílio, que eu vou colocar duas lonas. Eu tenho alguns pedaços de outras lonas aí, de outros cílios. Eu vou botar por cima dessa que é para jogar a terra por cima. Essa parte que eles estão descobrindo, se eu não me engano, tem umas 5 carroças daquela que eu carrego puxando no carro. Isso aí eu soquei, coloquei rolão de milho, uma camada de rolão de milho aí. Essa primeira parte aí é só capim mombaça. Eu não moí capim elefante ainda. Eu coloquei o capim mombaça embaixo, pessoal, porque o capim mombaça ele estava mais seco, estava mais maduro. Então eu preferi formar uma camada embaixo de um capim mais seco, mais maduro. Porque o capim elefante, por ter alguns capim mais verdes, tem uma umidade maior, daí a umidade que fica em cima ela vai descendo aos poucos, né? Talvez algum excesso de umidade, que eu acredito que não vai ter devido ao capim tá maduro, mas devido à chuva, a gente não sabe, né? Eu tenho muito cuidado nesse sentido, para não ensilar uma ração com muita umidade. Sempre colocando uma camada de rolão de milho em cima dessa ração aí que eu moí de capim mombaça, eu coloquei uma camada de rolão de milho. Sempre que eu encerro o dia colocando as carradas de ração moída, eu encerro o dia socando, passando um inoculante e colocando uma camada de rolão de milho. Nesse momento aí eu estou descobrindo o cílio para começar a trazer as carradas de ração de capim elefante moído. Eu estou surpreendido pela quantidade de ração que pega, né, no cílio superfície, mas também surpreendido pelo fato de ter muito trabalho, porque 2 cílios, 3 em um só, né? Eu acostumado
a cortar ração para um silo rapadura. Então eu estou com a equipe cortando ração esses dias todos direto. E só faz 2, 3 dias praticamente que eu consegui moer ração sem ter interrupções. Então a máquina com 2 pessoas durante um dia, ela moe muita ração. E amanhã mesmo eu já estou moendo o restante da ração que tem lá cortado. E a pessoa, para dar conta de um silo superfície grande, tem que ter muita gente cortando ração. Ainda mais que o capim que eu tenho lá, ele não está em umas condições favoráveis, né? As condições estão muito complicadas devido a ter ficado muito tempo sem ser cortado, e iniou, deitou, tombou, e ficou um iniado maior do mundo, cresceu o mato dentro, isso tudo atrasa o tombo. Para quem não conhece a palavra tombo aqui da região, é carregar o capim onde está sendo cortado para carregar onde vai moer. É uma distância considerável. E isso tudo conta, né? Isso tudo atrasa o serviço. Se fosse um capim mais fácil de cortar, o serviço ia render mais. Apesar de que eu só consigo moer 4 carroças dessa por dia, devido a caber muita ração, né? Talvez se eu tivesse 2 máquinas ou uma máquina maior. O problema é que também o local lá não tem como colocar um trator colhendo, né? Até porque os terrenos é acidentado, a gente também não tem esse maquinário aqui na região, então isso não seria possível. E a gente tá pegado, pessoal, a gente tá pegado, a equipe que eu consegui é boa e os camaradas têm cortado bastante ração. Eu consegui enterrar uma estaca de sabiá amarrado com uma cinta nela e fiz uma gambiarra aí para descarregar esse carroção com mais facilidade. Inclusive essa cinta é para 5 toneladas. E quando foi uma hora teve uma que torou, a cinta era nova, que ela chegou a romper devido a estar colocando muita ração, socando lá, ficou duro de sair. Mas isso é coisa que a gente vai pegando o jeito com o passar dos dias. Eu vou encontrar um cabo de aço que fica muito melhor. Isso tudo é serviço que eu estou fazendo aí de primeira vez na carreira, eu nunca tinha trabalhado dessa forma, nunca tinha feito uma gambiarra dessa para descarregar um reboque com facilidade. Isso tudo é coisa que a gente vê alguém fazendo e topa fazer, né? E serviço é assim, a gente só sabe como é o serviço quando vai fazer. Porque muitas vezes a gente planeja, imagina, faz todo um planejamento como que vai fazer, e quando chega na hora de fazer o serviço é diferente, né? Como foi o caso nesse silo aí. Eu coloquei a equipe cortando a ração bem antes de começar o silo. E comecei a juntar a ração, achando que já tinha muita ração, Quando comecei a moer a ração, meu amigo, a ração no instante se acaba. Apesar de que a equipe não parou de cortar, né? Continua cortando e eu ainda tenho muita ração para moer. Mas quando você começa a moer, o silo superfície pega muita ração. E essa forma de descarregar o reboque é uma mão na roda, né? Porque você rapidinho você descarrega. Só tem que pegar o jeito aí do cabo de aço, dessa forma de amarrar ele aí, porque às vezes a gente amarra de um jeito que dá trabalho para desamarrar, desfazer o nó, apesar de que só deu mais trabalho os primeiros. E agora em diante a gente já aprendeu a não dar mais trabalho. Mas é isso, pessoal, a gente tá pegado aí, depois que descarrega tem aprumar esse material todinho aí, espalhar essa ração moída pelo cílio, nos 4 cantos do cílio, todo igualzinho, porque é uma carrada atrás da outra, né? Então chegou com uma, derramou, já espalha logo, porque quando for buscar a outra, que chegar, faz a mesma coisa, chegou, já está pronto, só é subir no cílio, descarregou, e espalha aqui que descarregou e já volta para onde estava moendo a ração para encher outra. É esse o rojão não para não. Serviço aí é puxado, né? Para a pessoa que não tiver costume, esse puxa de ração aí na enxada, tomada, eu acho que consome um esforçozinho, principalmente quando se a ração ficar longe de onde você vai espalhar. As primeiras eu despejava no meio, tinha que puxar mais de 5 metros para cada lado, a gente sofreu um bocado. E aí logo no começo do silo, eu achando que o serviço era moleza,
Aí dispensei a equipe logo, né? E fiquei para fazer esse serviço junto com outro rapaz que me ajuda. Mas, meu amigo, pensa numa trabalheira. Foi rojão, viu? Para espalhar a ração que tinha ficado acumulada. Aí eu já aprendi, né? Mas enfim, o procedimento é esse, pessoal. Chegou com a ração moída, espalhou, compactação. Tem que compactar, deixar tudo bonitinho, evitar o máximo possível que fique alguma bolsa de oxigênio dentro. Aplicar inoculante é uma das coisas de fundamental importância numa silagem. Você que não é inscrito aí no canal, se inscreve, ativa as notificações, fica ligado, porque os próximos vídeos eu vou estar mostrando todo o procedimento que eu faço aí para que esse silho tenha uma boa fermentação. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo.